Chadasya Gnananjana Shalakaya Chakshuran Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 18, Moksha Sannyasa Yoga, verso 43 em diante. Shuryam tejodroti daktyam yudvek tapya palayanam tanam ishvara bhavaje kshatram karma svabhavajam. Valentia, poder, determinação, competência e coragem na batalha, generosidade e liderança são as características inerentes de um kshatriya. Bhagavan Krishna descreve o caráter de um kshatriya neste verso. Um guerreiro é destemido, corajoso, não foge do perigo. Ele lembra a Arjuna: luta, Arjuna, luta. Ele não usa estas palavras aqui, mas eu digo assim: não importa que calamidades, que problemas, que desafios surjam no seu caminho, alguém que tem as qualidades de um kshatriya, as características de um kshatriya, irá enfrentá-los, irá elevar-se acima deles. Mesmo no campo de batalha, não irá fugir, irá olhar em frente, continuamente em frente, como Abhimanyu. Conhecem a história de Abhimanyu, de quando ele entrou no Chakravyuha. O Chakravyuha é uma formação de guerra específica de tempos antigos, é como um chakra. Uma vez dentro do Chakravyuha, vocês têm de saber como se sai. O único que sabia como sair era Arjuna. Ele sabia como entrar e como sair, e Abhimanyu, o seu filho, sabia apenas como entrar. Assim era, porque quando a mãe de Abhimanyu, Subhadra, estava grávida dele, ela estava a ouvir Arjuna explicar, e Abhimanyu estava a ouvir dentro do útero da sua mãe. Mas depois ela adormeceu e ele não conseguiu ouvir como saía do Chakravyuha. Portanto, só sabia como entrar. Houve uma altura, durante a guerra de Mahabharata, em que os Kauravas usaram esta formação e os Pandavas tiveram de a quebrar para continuarem a guerra. Se esta formação não tivesse sido quebrada, eles não teriam conseguido continuar a guerra. Abhimanyu era muito jovem, tinha 16, 17 anos, e ele sabia que tinha de passar por aquilo, tinha de enfrentar aquele desafio. Ele sabia por que razão todas aquelas pessoas dentro do Chakravyuha tinham usado esta formação, porque Arjuna não estava ali. Arjuna estava noutro lugar a lutar, então ele sabia efetivamente que aquilo seria o seu fim, porque todos os que estavam lá dentro, os Kauravas, não eram pessoas normais, eram grandes guerreiros e malfeitores. Apesar disso, ele penetrou no Chakravyuha de forma muito destemida, não olhou para trás, entrou e lutou com eles até que 6 deles o mataram, sem piedade, mas nem por um segundo mostrou qualquer fraqueza, nem por um segundo pediu: "Oh, perdoem-me, vou-me embora." E mesmo antes de morrer ele disse, gritando para os seus tios: "Digam ao meu pai que eu não decepcionei. Digam-lhe que eu já enfrentei até ao último suspiro valentemente." Bhagavan diz aqui que um kshatriya é generoso, muito caritativo, é muito importante para um kshatriya fazer caridade. Também são especializados em liderança, comandantes especializados. Tudo o que dizem, dizem-no com autoridade, rigor e disciplina, tal como no exército hoje em dia. Se alguém recebe uma ordem, tem de a cumprir, tem de a executar. Quer queiram ou não, têm de o fazer. Não existe escolha. Então, são estas as qualidades de um kshatriya, as características de um kshatriya, de um guerreiro. Também podem ver isto às vezes no guru. Bem, todas as características têm de estar presentes no guru, senão o guru não é o guru. Certo que durante estes 18 dias viram isso, nem preciso de falar. Os olhos são suficientes, não é? Capítulo 18, verso 44.
Kroshigaurakshyavanityam Vaishyakarma Swabhabajam Parikayatmakam Karma Shudrasyapi Swabhabajam. Agricultura, pecuária e comércio são as vocações inatas dos Vaishyas e o dever dos Shudras é o serviço surgindo das suas disposições inatas. Para um Shudra, o dever que lhes é concedido desempenhar na sociedade é o da limpeza, da agricultura e muitos outros deveres semelhantes que outros não podem fazer. A sua natureza é a de servir. Para que fique claro, a natureza de servir aos outros não é igual a ser um escravo. Para as Vaishyas, como comerciantes, o seu dever é também trazer uma certa clareza à sociedade, trazer um certo equilíbrio à sociedade. Não como o Muninji da história que vos contei no capítulo anterior, no capítulo 17, verso 28. A sua mente e sentidos devem ser utilizados para benefício dos outros. Mas se eles têm muito espírito empresarial, o foco desse negócio deve ser para a evolução da sociedade. A tendência natural de um verdadeiro Vaishya é trazer o equilíbrio à vida das pessoas. Não é arruinar os outros, não é abusar da bondade dos outros ou tornarem-se ricos. E se eles fracassarem nisso, é aqui que tudo corre mal. É o mesmo para os Shudras. O trabalho que lhes foi atribuído consiste em trabalhar para ajudar os outros, ajudar as outras castas, ajudar os Vaishyas, os Kshatriyas e os Brahmanes. E como eles são dominados por Tamas e Rajas, vivem a sua vida num estado terrível. Podem ver isto nas pessoas de baixa casta, porque na Índia o sistema de castas é ainda muito, muito forte. Quando Bhagavan Krishna fala aqui sobre castas, ele não está a sugerir que tenham um estatuto superior ou inferior. Se ouvirem corretamente, isto não é um sistema de castas, tal como hoje em dia as pessoas entendem o sistema de castas. Aqui ele fala sobre certos graus na sociedade que são necessários para manter o equilíbrio na sociedade. Mas, como resultado do orgulho e da arrogância, os chefes destas castas corrompem tudo. Eles colocam-se a si mesmos como sendo superiores. Bhagavan Krishna não está a falar da superioridade de ninguém. Ele fala da distinção dos diferentes tipos de trabalho necessários para criar um certo equilíbrio, tal como o trabalho das mãos se relaciona com tudo o que as mãos fazem e o trabalho dos pés é caminhar. Os pés não podem dizer, hoje eu não vou andar. E as mãos não podem dizer, ok, agora vou começar a andar. Senão, quando começassem a andar, as mãos começavam a saltar por aí, ou a vossa cabeça diz, vou começar a andar. Não, não diz. Se isso acontecesse, o resultado seria o desequilíbrio completo. Bhagavan Krishna diz que estas 4 castas são o seu corpo. Elas são a sua própria forma cósmica. A sua cabeça é Brahman, o seu corpo é Kshatriya, as suas mãos são Vaishyas e os pés são Shudras. Estas são as 4 categorias que compõem o corpo cósmico do Senhor. Ele colocou cada uma de forma a garantir que o equilíbrio é mantido. Ele também diz que, se elas se misturarem, existirá um desequilíbrio. Enquanto não houver mistura, não existe desequilíbrio, porque acham que existe tanta corrupção por toda a parte hoje em dia. É o resultado desta mistura. Quando o médico tenta fazer o trabalho do banqueiro, é o fim. Enquanto estivesse a fazer a operação, ele diria: agora vou começar a contar. Então, acabava-se. A pessoa morria. Imaginem um banqueiro a fazer o trabalho de um advogado. Caos. Acontece o mesmo se alguém começa a fazer o dever de um Shudra. Para alguém que não sabe plantar e começa a jardinar, o jardim ficará num lindo estado. Bhagavan diz que, de acordo com este princípio, cada um está posicionado num lugar específico. E se as pessoas executarem o seu dever de acordo com o lugar onde foram colocadas e desempenharem os seus deveres corretamente, desta maneira irão realizar Deus. Anteriormente, contei-vos a história de Namapadovam, no verso 22, o Bhakta de uma casta mais baixa que realizou o Senhor.
E existe outra história sobre outro Bhakta de uma casta baixa chamado Kanakadas. Kanakadas nasceu em Karnataka, na vila de Pada. Desde a infância teve uma grande devoção pelo Senhor, uma grande devoção por Krishna. Ele entoava o nome de Krishna. Krishna, Krishna, Krishna. Krishna, 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 Krishna. Constantemente, nada mais, dançava cantando a alegria do Senhor. Ele era muito jovem. Quando tinha 16 ou 17 anos, enquanto andava na floresta, tropeçou num pote. Virou-se para o olhar e viu que era um pote cheio de moedas de ouro. Ficou ali sentado a olhá-lo, mas não se sentia atraído por ele, não sentia nada em relação a ele. Pensou: qual é a utilidade desta coisa? Pode isto ser maior que o nome do Senhor? Então o que fez? Pegou no pote e deu o ouro aos pobres. Ele continuou a sua busca pelo Senhor até que finalmente um dia encontrou o seu guru. Entrou ao serviço do seu guru com um amor muito, muito profundo, mas devido à sua baixa casta, os outros estavam sempre a fazer troça dele. Tratavam-no muito mal, eram sempre desagradáveis com ele, mas ele nunca dizia nada. Um dia, o guru quis testar os seus discípulos, deu-lhes um cacho de bananas. O guru pediu aos discípulos: por favor, tirem todos uma banana e vão comê-la num lugar onde ninguém vos possa ver. Então, cada um foi numa direção diferente e escondeu-se. Depois de algum tempo, o guru chamou-os de volta. Todos regressaram. Sim, Gurudev! E o guru perguntou: já comeram as vossas bananas? Todos disseram: sim! Esconderam-se para a comer? Alguns disseram: escondemos-nos atrás da árvore. Outros disseram: escondemos-nos atrás da parede. E assim por diante. Mas Kanakadas ficou muito silencioso e o guru perguntou: por que estás calado? Não comeste a tua banana? Ele mostrou a sua banana com profunda humildade ao seu guru e disse: eu não consegui encontrar um lugar onde o senhor não estivesse presente. Não consegui encontrar um lugar onde ele não estivesse a olhar, por isso não posso dizer que poderia comer a banana onde ninguém pudesse ver. Ao ouvir isto, o guru caiu num êxtase profundo e deu-lhe um grande abraço, e todos os outros perceberam o quão grande ele era. Algum tempo depois, Kanakadas deixou o ashram e foi para Udupi. Udupi é um templo famoso de Krishna, onde está o assento de Madhvacharya, um dos Vaishnavas Sampradayas. Kanakadas costumava caminhar sempre à volta do templo, cantando o nome do Senhor. E um dia ficou absorto com tanto bafo que não se conseguiu controlar e entrou a correr no templo. Ao entrar no templo, todos os sacerdotes, os brahmanes, ficaram muito zangados e começaram a gritar com ele. Espancaram-no, expulsaram-no. Quando Kanakadas voltou a si, estava a chorar pelo Senhor. Foi para trás do templo, na parte sul da parede, e chorou amargamente e disse ao Senhor: Senhor, porque sou um Shudra? Sou da casta baixa, é-me negado o teu darshan. Este chamado era tão forte no seu interior que naquele momento houve um barulho alto. O que tinha acontecido? 9 pedras do templo, de onde ele estava de pé na parte de trás do templo, 9 pedras racharam como uma janela. Dentro do templo está o Molastanam, o santuário mais íntimo onde a divindade está instalada. Então, de dentro do Molastanam, deste templo, abriu-se outra janela na sua parede e a divindade, que originalmente estava voltada para leste, virou-se para o oeste, olhando Kanakadas. Até hoje, a divindade está voltada para o oeste, dando testemunho desse incidente, olhando para Kanakadas lá fora. Esta janela chamada de Janela de Kanakadas. Então, estão a ver, para o Senhor não existe diferença entre não existe diferença entre pessoas de castas diferentes. Ele ama a todos igualmente. Em Kashi, Varanasi,
Hoje em dia, existia um comerciante com o nome de Tuladara. Tuladara era um grande asceta de grande virtude. Ele costumava trabalhar como um vaixya de uma maneira muito honesta e sincera. Ao mesmo tempo, existia um grande santo Brahman com o nome de Jajali. Jajali fazia a sua penitência à beira-mar. Ele realizava austeridades profundas, permanecendo de pé sobre uma perna, e tinha uma grande cabeça de cabelos emaranhados, cabelo de rasta. A sua penitência, a sua austeridade era tão forte que os pássaros faziam ninho na sua cabeça, e isto deixava-o orgulhoso. Vejam como isto é grande! Com tais pensamentos na sua mente, ouviu uma voz do céu a dizer: Jajali, tu não és tão piedoso como Tuladari de Kashi, ele não sente o orgulho como tu. E ele perguntou-se: quem é este Tuladara? Assim, foi a Kashi para conhecer Tuladara. Tuladara era comerciante de frutas, raízes, ghee e outras coisas. Quando Tuladara o viu, acolheu-o amavelmente e com grande respeito e reverência. Tuladara disse a Jajali: tu realizaste uma penitência muito severa à beira-mar. As aves puseram os seus ovos no teu cabelo emaranhado. Tu és uma alma muito elevada. É por isso que ouviste o céu a dizer-te para vires a este lugar. Então disse a Jajali: por favor, senhor, vieste a este lugar, como te posso servir? Que serviço te posso oferecer? Jajali ficou surpreendido por causa deste maravilhoso conhecimento de Tuladara. Como sabia ele que os seus tinham falado com ele? Como sabia ele que fazia tapas à beira-mar? Como sabia ele que as aves faziam ninho no seu cabelo? Isto teve um grande impacto em Jajali. Perguntou a Tuladara como é que ele sabia. Tuladara respondeu com um longo discurso, uma dissertação sobre Dharma, sobre dever. Ao ouvir o segredo do Dharma, do dever, dos lábios de Tuladara, Jajali tornou-se muito humilde. O seu orgulho foi removido, quebrado. E esta é a beleza deste capítulo, a beleza destes poucos versos em que o próprio Bhagavan explica sobre a importância dos diferentes deveres na sociedade, para o bom funcionamento da sociedade, onde cada um deve estar e como cada um deve aceitar o seu Dharma na vida e cumpri-lo com alegria. Não existe o conceito de maior ou menor. O que quer que façam, se o fizerem de todo o coração, plenos de amor e desfrutarem de onde Deus vos colocou, esta será a fonte da vossa salvação. Capítulo 18, verso 45. Swaswakarmani abhirataha samsedide malabhatenaraha swakarmani rataha sedidim yata bindatita charono. Aqueles que estão empenhados no seu próprio trabalho natural alcançam a perfeição. Escuta como a perfeição é conquistada por aqueles que estão satisfeitos no seu próprio trabalho natural. Aqueles que estão empenhados no seu próprio trabalho natural alcançam a perfeição. Aqui, Bhagavan Krishna diz que ao cumprirem o vosso Dharma, onde quer que Deus vos tenha colocado, irão alcançar a perfeição, amando o que Deus vos deu na vida. Escuta como a perfeição é conquistada por aqueles que estão satisfeitos no seu próprio trabalho natural. Bhagavan diz que se nascem enquanto soldado, têm as características de um soldado. O vosso Dharma é proteger e tudo mais, tal como dissemos anteriormente, mesmo que tenham de punir o transgressor e recompensar o bom. Desempenhem este dever corretamente e esta será a fonte da vossa perfeição. Podem alcançar a perfeição ali e nessa altura não ao fugirem. As pessoas têm de amar e respeitar o lugar onde Deus as colocou. Qualquer que seja o seu trabalho no mundo exterior, esse é o seu Dharma. E se o fizerem corretamente, o vosso Dharma maior na vida irá surgir mais tarde, quando o momento surgir. Se devem estar no mundo exterior ou no ashram, isso não vos diz respeito. O Guru sabe quando chamar, como chamar.
Vocês já ouviram muitas histórias dos devotos aqui. Há muitas maneiras de Deus chamar as pessoas ao caminho espiritual, mas o Guru chamará alguém quando este estiver pronto. Ninguém se torna espiritual só porque sim. Existem muitos testes com os quais o Senhor vos prepara, purificações porque passam. Podem não estar cientes disto, devido às vossas samskaras do passado, mas passarão por esta purificação. Senão, não estariam aqui sentados, porque eu não acredito que seja apenas uma coincidência que tenham vindo. Só as pessoas tamássicas é que acreditam em coincidências. Pessoas que não acreditam no Senhor acreditam em coincidências. Mas toda a coincidência é uma disposição divina. Ele coloca-vos onde devem estar. Se não fosse vosso destino estar aqui, não estariam aqui. Tal como ele vos colocou aqui, ele pode tirar-vos como se nada fosse. Aqui, Bhagavan diz que quando as pessoas fazem o seu trabalho com profunda gratidão, sinceridade, irão alcançar a libertação, irão alcançar a realização de Deus. As pessoas não precisam de desistir do seu dever, mas efetivamente devem continuar a cumpri-lo para alcançar a autorrealização. O dever transforma-se, o dever assume diferentes formas, diferentes aspectos, mas o dever continua. Vocês sabiam há 10 anos, quando iam estar aqui sentados agora? Não sabiam, pois não? Não. Então, desta forma, Deus coloca cada pessoa onde ela tem de estar e Ele guia-as a todas. Quando eu ouço, quando eu vos vejo a todos de onde vêm, e aqui estão todos unidos com a vossa família. Esta é a verdadeira família. Eu estava a conversar com uma Mataji que dizia: explicaste sobre os gunas e como nascemos numa certa família, mas quando olho para a minha família, ela não é muito espiritual. A minha própria família era religiosa, bem, um bocadinho, mas não era nada espiritual. No entanto, aqui somos uma grande família. Eu já expliquei isto antes, que a alma vê o caminho que nos guiará até à família espiritual. Vasudhaiva Kutumbakam. Esta unificação de uma família, esta é a verdadeira família. Alguém que não está no caminho espiritual não faz parte da verdadeira família. Eles são uma família no mundo exterior, mas uma verdadeira família é aquela que partilha convosco, que fica convosco, tal como são, que vos apoia no vosso caminho. Essa é a família verdadeira. E aqui vejo muitos de vocês juntos. É tão lindo de ver muitas mães e filhos, a família toda junta. É muito bonito. Capítulo 18, verso 46. Yataha prabhruttirbhatnam yena sarvamidam tatam svakarmanatam aviyarja siddhim bindati manabaham. Aquele de quem todos os seres procedem, por quem todo este universo é permeado, ao adorá-lo através da sua própria obra, as pessoas alcançam a perfeição. Aquele de quem todos os seres procedem, Narayana, por quem todo este universo é permeado, Narayana, ao adorá-lo pela sua própria obra, novamente Narayana, as pessoas alcançam a perfeição, novamente Narayana. Então, neste verso, Bhagavan Krishna diz a Arjuna que, seja onde for e qual for o lugar a que pertence, pode-se alcançar Deus, pode-se alcançar o Espírito Supremo, pode-se alcançar a maior perfeição ao venerá-lo através da própria ação. Bhagavan diz que, onde quer que estejam, não importa qual é o vosso dever, desde que o venerem e compreendam que tudo o que fazem na vida é uma adoração a Ele, é um serviço a Ele. Se trabalham num banco, estão a servir o Senhor. Removam apenas a ganância e a expectativa da mente e tenham profundamente presente em mente que estão a servir o Senhor. Bhagavan não diz que precisam de mudar o vosso emprego, não. Trabalhem nele, mas mudem a vossa atitude, mudem a maneira como o desempenhem, mudem a vossa intenção. E se a intenção for correta, ela torna-se uma veneração. A própria ação transforma-se em veneração, em oração. Então aqui Bhagavan diz que a realização de Deus está aberta a todos. Todos nascem dele, todos procedem dele e todos são permeados apenas por ele.
Então, se um kshatriya adora Deus com as suas qualidades de valentia, força e poder e cumpre o seu dever, ele alcançará o mesmo estado que um Brahman alcança ao adorar o Senhor através de mantras e práticas religiosas. Se a mente e os sentidos estão controlados, todas as práticas podem ser dedicadas a Deus. Mesmo os Shudras e os Vaishyas, se todas as ações realizadas forem dirigidas a Deus, vão realizar Deus, vão alcançar a sua graça, vão alcançar a sua misericórdia. Então, alcança-se a perfeição de Deus. Capítulo 18, verso 47. Shreyan swadharmo vigunaha paradharmat swananushtitat swabhavaniyatam karma kurvam napnoti kilbesham. Melhor é o próprio Dharma de cada um, mesmo quando é feito de forma imperfeita, do que o Dharma de outra pessoa bem feito. Quando alguém cumpre o Dharma ordenado pela sua própria natureza, não incorre em qualquer falha. Melhor é o próprio Dharma. Bhagavan é claro sobre este ponto. Bhagavan Krishna deixa-o claro. O próprio Senhor deixa-o claro que é melhor cumprir o próprio Dharma. Não precisam de calçar os sapatos de outra pessoa. Calcem os vossos próprios sapatos. Mesmo quando é feito de forma imperfeita, do que o Dharma de outra pessoa bem feito. Aqui Bhagavan diz que, mesmo que não realizem o vosso Dharma corretamente, é melhor manterem-se no vosso Dharma do que desempenharem bem o Dharma de outra pessoa. Não metam o nariz onde não são chamados. Foquem-se apenas naquilo que vos diz respeito. Por exemplo, num conflito, um kshatriya deve dar o castigo, e este é o dever de um kshatriya. O dever de um Vaishya é comerciar e tudo mais, mas se alguém se afastar do seu dever, o mal desperta, então o adharma prevalece. Quando alguém cumpre o dharma ordenado pela sua própria natureza, não incorre em qualquer falha. Aqui Bhagavan diz que ao praticarem o vosso dharma, onde estiverem, no que vos foi dado de todo o coração, cheios de amor, não irão criar desequilíbrio. Mas quando se forçam a realizar outros deveres, não aceitando o que o Dharma universal vos deu, é quando surge o conflito, é quando a depressão irá despertar, é quando começarão a julgar, e isto leva a realizarem esses deveres com expectativa. Mas cumprir esses deveres com determinadas expectativas, se não estiverem qualificados para esse trabalho, irá trazer desequilíbrio. O papel de um guru é o papel de um guru. O papel de um devoto é o papel de um devoto. Mas quando o devoto começa a desempenhar o papel de um guru, o orgulho e o ego irão surgir. Vêem isto em muitos casos, onde os devotos se voltam contra o guru, porque acham que é assim. Orgulho. Devido ao orgulho, eles ficam cegos e por causa dessa cegueira condenam-se. Eles criam desequilíbrio total, tornam-se adharma. Tornam-se asuras, demónios, mas se cumprir o próprio dever corretamente, tudo irá fluir. Alguém cumpre o Dharma ordenado pela sua própria natureza, porque Bhagavan planeia e coloca cada um onde cada um deve estar. E se forem contra isso, se forem contra a natureza, o que acontece? Ela quebra-se facilmente como uma fina vara de madeira, não é? Seguir o próprio Dharma é chamado Swadharma, e isso levar-vos-á à realização de Deus, levar-vos-á à liberdade. Capítulo 18, verso 48. Sajam karma konteya sadosham apina tyajat sarbaramba idoshena domenagnir ibabrutam. Não se deve renunciar às próprias competências vocacionais naturais, ó Arjuna, embora possam ser imperfeitas, pois todos os empreendimentos estão envolvidos pela imperfeição, tal como o fogo pelo fumo. Não se deve renunciar às próprias competências vocacionais naturais. Bhagavan diz que, onde quer que Deus vos tenha posto, não se vão embora e não fujam, porque ao fazer isso, seja o que for que façam, serão amaldiçoados. Falamos sobre maldições auto-infligidas. O próprio Atma manifesta esta maldição sem que o percebam.
Então, devido ao desequilíbrio que é criado, tudo o que fizerem será imperfeito, tudo o que fizerem será contaminado, porque não são livres. Existirá este desassossego e desconforto lá dentro por causa deste desequilíbrio. Se fugirem do vosso Dharma, tudo ficará contaminado e não serão capazes de fazer o vosso dever. Não estarão de acordo com a vontade de Deus, criarão todos os tipos de apegos e desejos pelos frutos das vossas ações. Seguirão por um certo caminho, mas cheio de expectativa, e devido a essa expectativa não avançarão nada. Nunca serão livres e ainda não alcançarão o que deveriam. Existirá demasiada imperfeição. Por outro lado, se alguém serve a Bhagavan, serve o Senhor no Dharma que foi atribuído, então pode-se alcançar o Senhor. Aqui a palavra Dharma não significa apenas Dharma no mundo exterior. Também falo sobre o Dharma dentro do ashram, dentro dos mosteiros e assim. É por isso que existem certas regras a serem respeitadas no ashram. Ao respeitar essas regras, as pessoas que deixaram o mundo exterior devem largar livremente o exterior, não devem trazer o mundo exterior para dentro do ashram. E as pessoas que fazem votos, como a Brahmachari, devem esquecer o mundo exterior, devem pô-lo fora das suas mentes. Elas estão mortas para o mundo e devem viver a sua nova vida, sorrindo com a glória do Senhor. Porque não é uma coincidência que estejam aqui sentados, não é uma coincidência que tenham deixado o mundo exterior para estarem no ashram. Estava destinado a ser assim. E o próprio Senhor guiou-vos até aqui e fez com que a Mãe Natureza vos trouxesse aqui para vos purificar, para que Ele vos possa trazer-vos para a perfeição, para a realização. Têm carregado estas qualidades, não só nesta vida, nasceram com certas qualidades de vidas anteriores também. Isto é uma continuação. É por isso que no início dos 18 dias eu vos disse que não é uma coincidência que estejam aqui sentados. Existe uma razão pela qual Bhagavan vos deu isto. Existe uma razão pela qual têm estado há 18 dias a ouvir. Alguma coisa aconteceu no vosso interior e alguma coisa também irá desabrochar com o tempo.